A pauta é o presidente eleito. Jair Bolsonaro passou o dia em casa, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde ele recebeu representantes dos magistrados brasileiros. Pauta para a repórter Bárbara Carvalho, que conversa com a gente ao vivo. Oi, Bárbara. Está previsto para amanhã o depoimento do ex-assessor do deputado Flávio Bolsonaro ao Ministério Público do Rio de Janeiro sobre aquela movimentação de mais de R$1 milhão e tal. A que horas vai ser esse depoimento? Isso se ele aparecer dessa vez. Exatamente, Leila. Boa noite para você, boa noite a todos. Está marcado para 2 horas da tarde, né? O procurador-geral remarcou esse depoimento, porque ontem ele não compareceu, Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, agora eleito senador. Portanto, ele alegou uma crise de saúde, não compareceu e esse depoimento foi remarcado. Como você disse, né? Tudo começou porque no relatório que foi anexado à investigação que gerou a operação Furna da Onça, aqui no Rio de Janeiro, um desdobramento da Lava Jato, estava aí no relatório do COAF essa movimentação de R$1,2 milhão na conta, uma conta em apenas um ano desse ex-assessor, né? Ele também é policial militar, tinha um salário de R$23 mil, então apareceram essas movimentações e o COAF considerou essas movimentações atípicas. Inclusive, uma delas era um depósito de R$24 mil na conta de Michele Bolsonaro, que é a futura primeira-dama. E segundo Jair Bolsonaro, o presidente eleito, ele fez esse depósito para quitar uma dívida que esse ex-assessor, Fabrício Queiroz, tinha com Jair Bolsonaro. Flávio Bolsonaro também declarou que não tem nada de errado nessa situação e é claro que a gente vai acompanhar aí a expectativa e também esse depoimento amanhã, se ele acontecer às 2 horas da tarde. Como você disse, Jair Bolsonaro, o presidente eleito, passou o dia em casa na Zona Oeste, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ontem ele teve aquela reunião em Brasília com todos os ministros do governo que assume dia 1º de janeiro, voltou ontem mesmo para o Rio e hoje recebeu representantes aí de igrejas evangélicas dos Estados Unidos, também da Associação dos Magistrados Brasileiros, né, também o alfaiate dele e o cabeleireiro, e além disso também recebeu a visita do dissidente cubano Orlando Gutierrez. Ele publicou no Twitter sobre essa visita e, além disso, no fim da tarde também fez um outro post no Twitter falando sobre a oposição. Ele disse o seguinte: PDT, PSB e PCdoB confirmam bloco de oposição a Bolsonaro na Câmara. Se me apoiassem é que preocuparia o Brasil. E no outro post ele ainda afirmou: não darei a eles o que eles querem. Segundo a assessoria de Bolsonaro, Jair Bolsonaro, presidente eleito, ele vai passar o Natal na base naval da Marambaia, aqui mesmo no Rio de Janeiro. Ele deve viajar no final de semana, mas ainda não tem uma data certa para essa viagem. Leila. Obrigada, Bárbara. Ô, Eliane, esse movimento, né, de beijamão, digamos assim, né, que antecede a posse, ele vai dando pistas de como é que vai ser o próximo governo. E tem um elemento aí nessa história que é essa ausência do Fabrício Queiroz, que se fez tão presente essa semana, e isso também é algo que já entra aí como um desgaste para o governo, que nem começou, afinal de contas, envolve um filho do presidente eleito, né? Pois é, o presidente Jair Bolsonaro, o presidente eleito, né, a gente acabou de ver que ele postou nas redes sociais que o PCdoB, o PSB e tal, eles têm mais é que estar na oposição mesmo, porque ele estranharia se fosse a favor deles. Só que o problema do Bolsonaro nesse momento não é a oposição. Você vê que aconteceu tudo isso, apareceu um motorista, movimentação atípica. Tudo isso está acontecendo, até o futuro ministro do Meio Ambiente, que agora foi condenado por improbidade administrativa em São Paulo, e a oposição está quieta, a tal da esquerda está quieta. Os problemas do Bolsonaro todos até agora, Leila, estão sendo com a própria equipe dele, com os filhos dele, com o ex-funcionário, a ex-funcionária, a outra funcionária, o cheque da mulher. Quer dizer, os problemas estão ainda dentro
universo bolsonarista. A oposição ainda não começou a agir, ou a atuar, ou a pressionar. Agora, uma coisa que eu achei importante hoje foi o futuro chefe da Secretaria-Geral da Presidência, o Gustavo Bebiano, que é um homem próximo ao Bolsonaro, ele reclamando aí das pautas bombas, né? Que ontem a gente falou, as buchas estão soltas, né? O Ricardo Lewandowski do Supremo antecipa, né? Garante a antecipação do reajuste que vai custar 4 bilhões. Né? O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, desqualifica a lei da responsabilidade fiscal para municípios. Tudo isso é dinheiro e é bomba que fica para o futuro governo. Tremenda bomba.